Por favor, então, Frederico, é contigo. Clóvis, Fabiano, uma satisfação, obrigado por estar aqui com vocês, falando um pouco sobre precificação. E por que o assunto precificação é tão importante? E aí não sou eu falando, são vários consultorias, vários estudiosos que comprovam a importância de preço dentro da rentabilidade de qualquer negócio. Se vocês pensarem como precificação como uma alavanca, ela é superior a um aumento de volume de vendas, por exemplo, é superior a uma redução de custos. Ou seja, todo 1% que vocês conseguirem capturar de preço, isso pode trazer uma enorme contribuição para o resultado final da sua loja, do seu supermercado, da sua rede de varejo. Então, o assunto que eu estou trazendo hoje é uma possibilidade para vocês avaliarem alternativas, outras formas de precificar. Então, o tema da palestra, como vocês estão vendo no slide, é tendências, ou seja, a gente vai apresentar o que tem acontecido, o que as maiores redes de varejo do mundo estão fazendo, e aqui eu falo inclusive de soluções como uma Amazon, e isso podendo chegar até a uma pequena loja de bairro hoje em dia. Né? Isso é em função do quê? Da tecnologia, que antigamente era um investimento inatingível, e hoje isso está chegando com muito mais acessibilidade para quem quiser sofisticar, para quem quiser aperfeiçoar sua maneira de precificar. Então a gente vai falar dessas tendências e vamos também falar de melhores práticas na gestão do varejo. Ou seja, de novo, a gente vai elevar o sarrafo aqui, a gente vai buscar as melhores práticas nas melhores organizações de gestão de preço. Então essa é a ideia da palestra de hoje. Convido vocês a debaterem com a gente. Então a gente tem um canal aberto que vocês podem enviar perguntas durante a apresentação e no final eu vou poder responder algumas delas aqui para vocês. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Frederico Zornig, eu sou o sócio fundador da Quantis Pricing Solutions. Essa é uma empresa de consultoria que está baseada em São Paulo. A gente tem 14 anos de estrada. Nesses 14 anos a gente atendeu mais de 150 empresas, dentre elas de diferentes setores. Então a gente não tem uma expertise apenas em varejo, a gente atendeu indústria, a gente atendeu telecom, a gente atendeu atacados, a gente atendeu diversos tipos de companhia, inclusive grandes redes de varejo. Então, isso que eu posso oferecer para vocês, essa experiência que eu tive em precificação, não só como executivo, durante alguns anos, mas também já nesses últimos 14 anos como consultor ou líder da consultoria que faz os projetos de precificação do mercado. Ok? Em especial, eu gosto de citar, né, a gente trabalhou com grandes redes de atacarejo, a gente trabalhou recentemente com a rede nacional de farmácia, enfim, a gente já trabalhou com outros varejos de moda também e outros setores. Então, isso é que a gente pode trazer em contribuição para vocês que estão aí pensando em como fazer a gestão de preço no negócio de vocês. Eu vou dividir a apresentação de hoje em dois pilares bastante importantes. O primeiro deles, a gente vai falar sobre consumidor. Então, quais são as tendências desse consumidor, ainda mais agora em época de Covid, que a gente está vendo muita mudança nesse comportamento de consumidor. Então, a gente precisa realmente entender, né, quem é o nosso cliente. É isso que a gente vai falar um pouco. Além disso, a gente vai também estar falando sobre a tecnologia, ou seja, que tipo de solução, que tipo de possibilidades eu tenho de usar tecnologia para me ajudar na precificação no meu dia a dia. Então, a ideia é a gente dividir a palestra nesses dois pilares. Vamos começar com algumas frases para a gente pensar preço dentro da sua realidade. Então, vamos começar com a frase aqui de baixo. Volume de dados criado nos últimos 2 anos é maior que toda a quantidade de dados gerados pelo homem até então. Isso é uma reportagem da revista Forbes. Tem até a fonte aqui embaixo, não está cortando aqui no slide. Mas assim, isso para a gente imaginar o poder da informação que está sendo gerada. Pense em informação como se fosse carbono, e a gente pode tirar desse carbono e transformar isso em diamante. A precificação pode funcionar de uma forma similar. Imaginem quantos dados vocês não estão armazenando dentro de casa, vocês que têm sistemas onde vocês conseguem rastrear toda a venda que é feita, né, toda a compra, se houve ruptura ou não, enfim, todos os dados, todas as informações que um varejo consegue. E nesse aspecto, o varejo tem uma vantagem enorme em relação a outros segmentos, porque vocês falam diretamente com o cliente de vocês têm toda essa base de dados, vocês podem gerar todo o conhecimento do comportamento do cliente de vocês. Então, lembrem-se disso.
né? A informação está sendo gerada numa velocidade cada vez maior e em quantidades cada vez maiores. Meu desafio para vocês é como vocês estão usando as informações que vocês estão gerando nas suas próprias lojas. Né? Com que frequência vocês analisam essa informação? Com que frequência vocês avaliam se tem algum tipo de comportamento mudando ao longo do tempo, ao longo do dia, ao longo do mês, entre os produtos, categorias de produto, enfim. Tem um grande potencial aí, é isso que eu gosto de chamar a atenção de vocês. Segunda frase dessa slide. Inteligência é a capacidade de se adaptar à mudança. Quem falou isso foi o Stephen Hawking, que é um físico que teve uma doença degenerativa, mas é um físico que fez grandes contribuições para a humanidade, ele avançou na teoria da relatividade do Einstein, ele falou da singularidade, daquela questão tempo e espaço, enfim, é um grande pensador que fez grandes contribuições na área da física, e ele traz essa provocação, que a inteligência é a capacidade nossa de se adaptar à mudança. A gente está vivendo há 6 meses uma pandemia que trouxe, né, obrigatoriamente uma série de mudanças, que já vinham acontecendo. A gente já percebe que existia uma série de mudanças ocorrendo no ambiente de varejo, no ambiente de comportamento humano, mas eles foram acelerados em função dessa crise que a gente acabou sendo obrigado, né, a sobreviver, vamos dizer assim. Então, existe, através disso, uma grande oportunidade de a gente repensar aquilo que a gente está fazendo. Tem uma outra frase que diz, né, daí do Einstein, do próprio Einstein, né, se a gente não muda o que a gente está fazendo, como é que eu posso esperar resultados diferentes? Vai ser difícil isso acontecer. Então, o desafio aqui, o convite que eu faço para vocês é abrirem, né, espaço para pensar, gerir preços de uma forma um pouco diferente, de uma forma mais otimizada, mais sistematizada. A gente vai entrar mais nisso depois. E a última frase que eu trago para a gente, né, abrir, vamos dizer assim, o assunto, vem do Jeff Bezos. E eu escolhi particularmente o Jeff Bezos porque, né, ele é hoje, né, e há alguns anos já, não só o homem mais rico do mundo, mas o maior varejista do mundo. Né? Ele, afinal de contas, é o pai da maior empresa de varejo do mundo. E a solução que eu vou mostrar para vocês é algo que a Amazon usa desde o início. Né? Todo o modelo de precificação deles, de precificação dinâmica, onde o preço ficava, né, alterando de hora em hora, claro que eles são um e-commerce e tem facilidades para quem está operando no e-commerce em fazer uma frequência de mudança de preço maior, mas, de novo, toda a parte de precificação da Amazon foi baseada no que a gente vai estar falando hoje, em questões de otimização de preço, preços dinâmicos, ofertas direcionadas a comportamento de compra do cliente. E aí o que ele está dizendo? Qual é uma das frases célebres do Jeff Bezos? E isso é um paradigma dentro do varejo, principalmente no varejo brasileiro. Eu escuto, né, grandes varejistas ou as empresas que a gente tem contato, porque a Quantis até então, acho que isso é importante dizer, a gente sempre teve um trabalho muito forte com grandes empresas. Né? A gente está entrando agora com uma solução de software nas médias e pequenas redes. Mas, enfim, a experiência que a gente tem é sempre aquele foco no concorrente. Né? A gente sempre está preocupado em que preço o concorrente está falando. Até o Clóvis mesmo comentou antes da minha palestra. Né? Como é que eu precifico? Eu vou olhar o preço do concorrente, aí eu vou botar abaixo, como é que a gente faz isso? E olha de novo a frase do Bezos. Nosso foco obsessivo está no cliente, não na concorrência. E mais uma vez, senhores, vocês como varejistas, né, sócios, proprietários, gestores, compradores, a gente tem a obrigação de entender obsessivamente, usando a palavra do Bezos, quem é o nosso cliente, como ele se comporta, por que ele compra na nossa loja, qual que é a cesta de compra dele, com que frequência ele compra, com que preços ele deixaria de comprar, com que preços ele continua fiel a gente e continua comprando ou até aumentando sua cesta de compra. Isso tudo é possível de responder através dos dados, através das informações. Então, vamos começar falando sobre cliente, sobre o consumidor, como esse cliente tem se comportado nesses últimos tempos. Eu não estou vendo a tela aqui, deu algum probleminha aqui. Vamos falar um pouco do consumidor. Né? Só a tela aqui que não apareceu para vocês, mas assim, o consumidor tem mudado o seu comportamento de compras. Né? Então,
o que ocorre hoje com o consumidor? Primeira coisa, né, isso foi baseado no quê? Assim que apareceu o slide para vocês, a gente está tendo um probleminha técnico. Hein? É o slide? Mas que estranho. Enfim, a gente tem um slide que deveria estar aparecendo para vocês, mas ele fala o seguinte, né, algumas mudanças que o consumidor está passando. Então, a primeira delas é a questão da compra online. Cada vez mais o consumidor está comprando online. A segunda questão de mudança do consumidor. O consumidor está experimentando ou pensando, né, em trocar de marcas. Então, essa é uma outra questão muito forte. Por quê? A gente está vivendo uma situação onde alguns consumidores não sentiram grande diferença do seu poder aquisitivo, mas eles conseguiram fazer o quê? Ou tiveram que fazer o quê? Eles tiveram que ficar mais em casa. Então, eles certamente tiveram que mudar o seu comportamento. Aí está chegando o slide para vocês. Então, como eu falei, o consumidor está comprando mais online. Eu precisaria do slide aqui, gente, por favor. Aí, por favor. Então, assim, buscando, né, de novo, comprando mais online já foi falado. Depois, buscando mais ofertas. Bom, a gente está fazendo online aqui, ao vivo, então às vezes traz alguns problemas. Tem só como deixar o slide aqui só para mim, só para eu lembrar dos pontos que estão no slide? Não tem nem como deixar só aqui para mim? Volta um pouquinho. Aí, se puder deixar só aí. Então, assim, alguns aspectos, né? A questão de ofertas também está mudando, vamos dizer assim, na questão do consumidor. O consumidor está buscando mais ofertas. Ele também está buscando novas formas de pagamento. Então, estão chegando novas maneiras de pagamento. Então, lembre o seguinte, o consumidor tem opções de pagar no crédito, pagar no dinheiro, e agora está chegando o PicPay, está chegando o Mercado Pago, está chegando outras alternativas. Então, o varejista que conseguir oferecer também mais opções de pagamento ao seu cliente, ele também tem essa capacidade de fidelizar o seu cliente, né? Um outro aspecto que muda, toda a situação onde o consumidor começa a sentir uma queda na sua renda, ele começa a pensar muito mais nas compras que vai fazer. Isso quer dizer o quê, né? O consumidor acaba ficando muito mais racional, ele fica planejando melhor suas compras, o orçamento está limitado, então aquele dinheiro que ele tem precisa caber, então ele está mais suscetível a ofertas que eventualmente vão ser feitas, né, dentro da sua loja. Então esse é um outro comportamento interessante que a gente tem que acompanhar. Um outro aspecto é a questão da conveniência. E aí, vocês que estão no bairro, né, os varejos de bairro, têm também uma grande vantagem, uma grande possibilidade que pode ajudá-los, né? Por estar no bairro, qual é a vantagem que vocês têm? A questão da conveniência. A questão do consumidor está do lado de casa. Ele pode rapidamente visitar a sua loja, ele pode, né, se abastecer com alguns produtos vamos dizer assim, de conveniência, de urgência, sem ter que pegar um carro, sem ter que pegar um transporte público, sem ter que perder muito tempo com essa questão. Então, essa é uma outra questão interessante que vocês podem tirar uma certa vantagem nisso, né? Um outro aspecto que eu acho que é relevante é a questão do crédito. Consumidores, de novo, né, sem ter a renda, toda aquela possibilidade que vocês têm de financiar a compra. É até engraçado, né? Recentemente uma grande rede ofereceu essa possibilidade para os seus consumidores, ou seja, quer parcelar essa compra? Isso não é muito comum no mercado, né, no supermercado. Normalmente você vai lá, você passa um cartão de crédito e acabou. Mas se você consegue também, de alguma forma, parcelar uma compra, pode ser alguma coisa de fidelização para o seu cliente também, tá? Com tudo isso, falando de cliente, agora a gente vai fazer uma transição para a parte de inteligência artificial. Ou seja, a gente vai começar a entrar, então, na tecnologia e como isso pode ajudar vocês a fazer toda essa leitura. Porque, de novo, né, como é que a gente pode capturar tudo aquilo que eu falei do comportamento de compra do cliente? Humanamente falando, é impossível, né? Mas, por outro lado, com as informações que a gente tem de vendas, né, dentro de casa, muitas vezes, é possível a gente tirar alguma conclusão do que está acontecendo. E aí eu trago uma foto para vocês, nesse slide, que eu tirei essa foto num evento que eu estava no exterior. Eu fui num evento de inteligência artificial, que a gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial daqui a pouco.
e como ela funciona. E aí estava tendo uma apresentação da aplicação de inteligência artificial, como está mostrando nessa foto, na engenharia civil, na construção civil. Então, olhem essa primeira peça, vamos dizer assim, mais clara, né, maior de todas em tamanho, etc. Isso foi uma peça de resistência de estrutura, para instalar uma estrutura metálica numa construção civil, desenvolvida por bons engenheiros. Tá? Então, ele precisava de uma resistência X, e para construir isso demandava uma quantidade de aço Y, né? Ou seja, é desse tamanho que vocês estão vendo. A peça que se encontra no meio dessa foto já foi desenvolvida também ainda por humanos, né, com engenheiros, porém utilizando-se de softwares de inteligência artificial. E aí a gente anota algumas coisas. O que, por exemplo? Né? Ela é muito mais elaborada, né? A solução é mais sofisticada. Porém, olha que curioso, em termos de, assim pelo menos nos foi apresentado, em termos de matéria-prima, leva muito menos, coisa de metade de peso ou de aço de uma para outra, e com uma resistência muitas vezes maior, algo como 2 a 3 vezes mais forte a peça do meio em relação à primeira peça. E olhem a última peça, a menorzinha. Né? Essa menorzinha foi feita integralmente por inteligência artificial. 100% inteligência artificial, sem a participação humana. Olha que coisa fantástica. Menos material ainda, menos matéria-prima ainda, com uma resistência ainda maior. Na hora que eu estava assistindo essa apresentação, isso faz uns 2 ou 3 anos atrás, na hora me ocorreu, falei assim, nossa, se isso a inteligência artificial pode trazer para uma solução humana na construção civil, imaginem vocês o que a inteligência artificial pode trazer para uma solução em precificação. E eu acho que essa é a ideia por trás de tudo que a gente vai estar falando agora. Tá? Por quê? Por que eu trago essa questão de é isso que a gente vai estar falando? Imagine o seguinte cenário numa loja. Né? Isso é dados de um projeto, dados de uma loja real, que a gente já trabalhou. Eles carregavam em torno de 20 mil SKUs, esse é o número médio de produtos por loja. A gente imaginava que tinham 20 preços possíveis, isso ao longo de um período, então tinha preço promocionado, tinha preço, né, alterando ao longo de algumas semanas. Então, assim... Opa! Deixa eu ver aqui. Teve uma transformação aí de formatura. Enfim, já vou passar direto aqui. Então, imagine o seguinte. 20 mil SKUs, 20 preços possíveis, podendo gerar o quê? 400 mil possíveis combinações de preço em um único dia, se vocês quisessem fazer uma variação de preço todo dia. Imagine o seguinte, são 52 semanas no ano. Isso são o quê? 150 milhões de possíveis combinações de preço em um único ano. Vamos começar a parar por aí? Ou a gente pode ainda colocar alguma pimentinha a mais nesse molho, né? A gente pode colocar variações de demanda, né, questões de sazonalidade ou questões, né, de poder econômico do seu cliente, eventualmente abrir uma loja aí na esquina, um concorrente. Então, quer dizer, pode ter mais variações ainda. E você ainda tem a questão de custos, ou seja, você vai ter uma variação de custos ao longo do tempo. É uma verba que entra do fornecedor ou algum tipo de mudança de preço que o fornecedor está exigindo que você faça. E aí o que ocorre? A gente precisa ter a capacidade de fazer a gestão dessa quantidade toda de decisões de preço de uma forma satisfatória. E aí que a gente sempre diz, humanamente, o que é possível a gente fazer? E aí por experiência em projetos, né? Compradores, né, de categoria, etc. Você consegue acompanhar os principais itens da sua categoria, né, ou da sua loja, se você está olhando a loja toda. Certamente você consegue fazer uma gestão daqueles principais itens. Claro que isso varia de pessoa para pessoa, mas vamos falar aí de 50 itens, 100 itens, 200 itens, eu consigo, né, monitorar na unha, na vírgula, saber exatamente o que dá para cobrar, o que dá para a gente capturar de valor. Agora, e quando a gente olha a cauda longa? E quando a gente está falando em milhares de SKU? Como é que esse seu jeitinho, vamos dizer assim, na mão, na unha, vai dar conta disso? Você pode me dizer o seguinte, Fred, mas a gente tem planilha.
E aí, de novo, por experiência, planilhas acabam gerando a erros. Às vezes a gente é uma fórmula mal copiada, é alguém que fez e a gente está tentando aproveitar, já não sabe mais como é usada. Enfim, pela minha experiência, né, pode ser um caminho, mas raramente é o melhor caminho. E vamos lembrar o seguinte, né? Planilha, normalmente você vai carregar uma mesma fórmula, você vai carregar a mesma solução para todos os SKUs que você tem, para todos os produtos que você tem na sua loja. Você vai falar, não, mas a gente usa markup diferente. Sim, mas depois toda a equação, toda a conta vai ser baseada na mesma solução que você está dando para aqueles produtos. Então, é uma dificuldade muito grande a gente ter a certeza que a gente está precificando no nível ótimo os meus 20 mil, 10 mil, 30 mil SKUs, dependendo de cada uma das lojas. Tá? E aí que entra uma solução. Aí que entra a questão de um software de otimização de preço. E o que está por trás de um software de otimização de preço? E é isso que eu vou tentar explicar para vocês agora, o que significa um software de otimização de preço. E não é novidade, né, uma solução dessa, até porque já existem soluções de otimização de preço há anos no mercado. Vou citar alguns aqui. Demantech, Profitmetrics, Revionix, só para ficar em 3. Tem mais, tem Oracle Retail, tem outros. Porém, o custo de solução, de uma solução de otimização, ainda está na casa de milhões de dólares, né? Ou no mínimo milhões de reais, pelo menos, né? Mesmo com toda essa desvalorização que a gente teve cambial. Então, assim, existe, mas até então muito inacessível. Ou seja, a gente conseguir fazer uma precificação dinâmica, otimizada, utilizando soluções com algoritmos ou inteligência artificial, era meio inalcançável para todo mundo. Por que eu estou dizendo isso? Como eu já falei, a gente já trabalhou com grandes empresas, a gente já viu software sendo implementado em grandes redes de varejo. E, naturalmente, a gente recebe ligações de médias redes de varejo, né, para ver se a gente consegue fazer algum tipo de solução para eles, algum tipo de algoritmo, algum tipo de otimização ou sofisticação no modelo de precificação. Só que no modelo de consultoria, né, que existe toda uma customização, existe todo o envolvimento de consultores, etc., às vezes o investimento não alcança. Então, qual foi a solução que a gente começou a pensar? Por que não nós mesmos, com a experiência que a gente tem, né, com vivência que a gente tem de outros projetos, começa a desenvolver uma solução de otimização de preço e oferece isso para médias e pequenas redes ou até mesmo uma única loja. Porque essa foi a ideia que norteou todo o desenvolvimento de um software de otimização de preço. E o que o software de otimização de preço faz, basicamente? Então, primeiro, ele tem que trabalhar com fonte de dados. Então, ele vai buscar todo o seu histórico de vendas. Normalmente, a gente recomenda alguma coisa como 2 anos de dados de venda, porque quanto mais informação a gente alimenta, e quanto mais boa informação a gente alimenta, melhor, né, o resultado do algoritmo. Tem até uma frase em inglês que eles falam garbage in, garbage out, quer dizer, se você colocar lixo dentro de um algoritmo, vai sair lixo ali fora. Então, assim, quanto melhor a sua base de dados, mais rica é essa informação. Evidentemente que a gente está falando aqui de dados históricos de venda, mas a gente vai buscar outras informações que estiverem disponíveis dentro do ERP de vocês. Ou seja, quanto mais informatizados vocês estiverem, mais prontos vocês estão para fazer uma gestão de preço otimizada, uma gestão de preço dinâmica. Tem um outro aspecto, né? Muitos varejistas se preocupam em fazer pesquisas de preço, aquela ideia de, não, eu tenho que saber quanto meu concorrente está fazendo, é um mito. Na nossa opinião, isso é um mito. Como a gente falou na frase do Bezos, a gente deveria se preocupar muito mais com os nossos clientes, entendendo os nossos clientes, a gente encontra qual é o preço ótimo, mas ainda assim, dado, né, o processo, dado toda a maneira como muitos varejistas ainda usam, ou pelo menos nos itens mais nervosos, né, acompanhar o preço da concorrência, o software também está habilitado a receber essa informação, né, de uma fonte terceira, em qualquer formato, e ele vai usar essas informações para também se parametrizar, se assim a gente desejar, né, que naqueles itens nervosos a gente acompanhe o concorrente, ou fique próximo do concorrente. E até vou fazer um parênteses, né, quando a gente fala de concorrência, né. Imagine um cenário, eu sempre trago esse exemplo, né? Imagine um cenário que eu tenho 2 lojas, uma na frente da outra, são concorrentes. E aí eu tenho a minha loja onde eu faço um estacionamento maior, né, mais fácil de parar, outra loja com estacionamento pequeno, às vezes difícil de estacionar. Na minha loja eu tenho um sortimento maior, então o meu cliente consegue encontrar mais marcas ou mais um portfólio de produtos maior. Eu tenho
uma agilidade maior no caixa, então ele não fica lá perdendo tempo, eu tenho mais caixas, né, mais agilidade no processo de compra, conveniência no processo de compra para o meu cliente. Eu tenho uma loja nova, iluminada, bem montada, vamos dizer assim, e meu concorrente não. Né, muito mais, vamos dizer assim, tudo menos, né? Ou seja, menos caixa, menos produto, menos serviço, menos conveniência, menos estacionamento, tudo é menos. E aí a gente compara preço e fala, não, eu tenho que vender no mesmo preço que eles, senão meu cliente vai lá. Será que isso é verdadeiro para tudo? Será que todos os meus clientes só estão buscando preço? Não estou negando que existem segmentos de clientes que buscam preço, propriamente puro preço. Existe. Felizmente, não é a maior parte dos clientes, em nenhum mercado. Até porque se fossem, né, se ou a maioria do mercado só comprasse preço, não existiriam marcas. Por que existe marca? Marca só existe para agregar valor, marca só existe para botar e poder capturar algum preço. Então lembre-se disso, quando a gente acha que a gente tem que seguir tudo que o concorrente faz. Às vezes a gente tem estratégias diferentes. Né? Nesse exemplo que eu acabei de dar, dessas duas lojas hipotéticas, uma está numa estratégia de serviço, e agregando serviço, agregando benefícios ao cliente. Eu não posso querer competir em preço com a outra loja. E certamente vão ter clientes que vão preferir comprar lá ou comprar aqui, ou algumas categorias lá, outras aqui. E isso faz parte do jogo, e não só seguir o concorrente. Né? Então, só lembrando disso. Mas ok, a gente tem como usar dados da informação da concorrência para alguns itens que a gente entenda que a gente precisa acompanhar de alguma forma. Por fim, é possível a gente colocar algumas regras de negócio. Que tipos de regra de negócio? Eu posso estar pensando numa rentabilidade mínima, eu posso estar pensando em algum nível de posicionamento de preço, ou seja, eu posso sofisticar, vamos dizer assim, ou criar limites ao que o meu sistema pode fazer com os preços que eu estou dando a ele a liberdade de estudar, vamos dizer assim, ou sugerir preço. Tá? Dado todas as informações, o que o software vai fazer? Ele vai levantar e pegar todas essas informações, e aí você dá um exemplo no slide de todo tipo de informação que a gente pode coletar do mercado, não só as pesquisas, as promoções que tivemos, quando a gente teve quebra, quando a gente faz aniversário de loja, quando a gente faz alguma campanha específica para alguma categoria, sazonalidade do ano, meu nível de estoque, enfim. Ele pode ser alimentado com todos esses dados e, de uma forma inteligente, e agora entra a parte do machine learning, da inteligência artificial, ele vai combinar toda essa informação para fazer o quê, gente? Para recomendar qual que seria o preço ótimo por produto e por loja. E aqui é um outro fator que eu estou trazendo para vocês. A otimização de preço, e às vezes é um paradigma para muitas redes. A gente trabalhou com uma grande rede de varejo recentemente, onde os preços eram estaduais. Por quê? Porque a planilha, o formato era o quê? Era um cost plus baseado nas seções tributárias, preço de compra, tributos, preço para um estado, porque daí os tributos eram iguais naquele estado. Aí nesta mesma rede, imagine o seguinte, eu tenho uma loja num bairro de classe, vamos dizer assim, classe D, onde eu tenho um concorrente na frente, uma outra loja de farmácia. E aí eu tenho numa mesma cidade, eu tenho uma outra loja minha, num bairro de classe AB, sozinho, quase que num centro comercial, e só a minha farmácia lá. Imagine os senhores, o mix é totalmente diferente, os produtos destino dessas duas lojas são totalmente diferentes, as referências de preço, poder aquisitivo, totalmente diferente, o ambiente competitivo é totalmente diferente, porque uma tem concorrência na frente e outra nem tem. E aí eu pergunto, mesmo preço? Não. Mesmo preço vai estar longe de ser ótimo para ambas as lojas. Você pode até achar um preço médio bom, mas preço médio bom para todas as lojas, para essas duas lojas, certamente vai ser inferior a você achar um preço ótimo por loja. E o que significa achar esse melhor preço por loja? Isso serve para e-commerce também, para vocês que estão já em e-commerce. A grande diferença qual é? No varejo físico, a gente sabe que as mudanças não podem ser tão frequentes. Você não vai ter condição de ficar mudando o seu preço de hora em hora, ou o que seja. Vai ter que pensar isso num calendário, às vezes semanal, às vezes oferta, a quarta-feira da parte de hortifruti, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, você tem uma data certa para fazer algumas mudanças de preço e tem até um limite de capacidade de operação de quantos preços eu consigo estar mudando ao longo do tempo. Até isso é plausível da gente parametrizar. Olha, eu quero as melhores recomendações de preço para toda quarta-feira, ou para toda sexta-feira, ou categorias diferentes em dias diferentes. E aí a mudança é semanal, por exemplo. Agora, nada impede, como é software, de você falar assim, olha, eu quero preço por hora, eu quero que ele vá ficando
né, cada vez mais capaz de me sugerir qual a melhor precificação que eu posso fazer de hora em hora no meu site, por exemplo, ou no meu marketplace. E por quê? Porque como tem toda essa informação e de forma dinâmica, ele entendendo como é que está dado o preço, como é que reage o meu volume, com todas aquelas variáveis que eu comentei, esse software começa a processar as informações e sugerir o preço. Eu sei que às vezes existe muita resistência, paradigmas assim, mas como é que eu vou gerenciar alguma coisa que, né, é um software na nuvem, otimização, como é que tem erro nisso? E aí, de novo, trago uma tranquilidade para vocês, né? É N vezes superior a qualquer condição humana de fazer aquilo. Na dúvida, né, preserve então aqueles itens que você sabe que faz muito bem e deixe que o software sugira na sua cauda longa. Porque isso é que a gente tem encontrado de oportunidades. Você tem uma grande, né, e eu acho que é essa beleza do varejo também. Você não está vivendo só daqueles itens nervosos, aqueles itens que você, né, faz aí, né, 20% dos itens faz 80% das vendas. Você tem ainda uma série de outros itens que você pode, né, rentabilizar. Beleza de um software desse, de novo, além do tempo real, que você define qual que o que mais ele pode trazer para vocês, né? Ele consegue identificar até categorias. Tem muito varejista que ainda não está em uma gestão de categoria. Eu não sei bem se esse produto meu é destino, se esse produto meu é conveniência, se esse produto meu é rentabilizar a loja. Eu não cheguei aí ainda. Não tenho nenhuma classificação de produtos ou de categoria. Bom, o software, só pela sua venda, pelo giro, ele já vai mais ou menos entender o papel de cada um dos SKUs dentro do seu portfólio. Esse produto é um produto de giro, esse produto vai trazer cliente. Então, provavelmente, o próprio otimizador não vai aumentar o preço desse item. Muito pelo contrário, ele vai tentar sempre deixar esse item competitivo, ou trazendo esse volume que ele vai entender que ele precisa trazer disso. Porque a otimização também está se baseada no quê? Em melhorar a margem de contribuição da loja. Ele vai estar sempre tentando buscar o quê? Margem de contribuição absoluta. Ou seja, o que é a margem de contribuição absoluta? Receita bruta, menos impostos, menos custo da mercadoria comprada. Isso é o que sobra de margem de contribuição. Então ele vai estar sempre tentando maximizar essa massa de dinheiro, que é o que te permite depois pagar o aluguel, pagar questões administrativas e deixar lucro para dividendos. Então, todo software é pensado para fazer isso, né? E, evidentemente, softwares, existe uma outra preocupação, um outro paradigma é assim, confiabilidade, né, dos dados, como é que eu vou passar dados para fora. Então, nesse aspecto, a solução que a gente está propondo para vocês tem toda essa preocupação. Então, toda a solução nossa está na nuvem da Microsoft, acho que não dispensa a apresentação falar de Microsoft. Toda a inteligência artificial é do Azure, Azure é a inteligência artificial da Microsoft. Então, toda a solução está dentro de uma plataforma que eu diria que, se não é a melhor, está entre as melhores do mundo, como um Google ou Amazon também. Então, toda a solução está protegida dentro de uma plataforma extremamente robusta. Tá? Seguindo, falando da própria plataforma, né, o que ela faz? Então, o Okapi, né, o nome do produto chama Okapi, que antes é a nossa empresa, o Okapi é o software que a gente está trazendo para o mercado, foi recém-lançado. Então, ele faz justamente isso, né? Ele é um software confiável, que foi o que eu falei, então foi desenvolvido por nós, com base na experiência que a gente teve em outros projetos de varejo, todo integralmente na nuvem, na plataforma do Azure, que é alguma coisa bastante robusta e confiável. Espera aí, que foi para frente aqui antes da hora. É um software simples de usar, né? Nesse slide vocês estão vendo aí uma carinha dele aí, de informações, porque não só ele é um software, mas ele também acaba sendo um relatório de gestão de preço. Então ele vai trazer para vocês os principais indicadores de precificação. Tendência, aquele ali no meio que tem aqui um monte de coloridinho ali, é por categoria, qual que vende mais, etc. Você vai ter questões aí de indicadores, outros que a gente utiliza, que eu não vou entrar em detalhe aqui. Depois eu convido vocês a entrar em contato conosco, a gente marca um demo sem nenhum compromisso, só para vocês conhecerem a ferramenta. Tem uma equipe nossa lá preparada para atender vocês, né, explicar como é que funciona, como é que faz o upload de dados. Evidentemente que tudo pode ser feito diretamente na nuvem, mas a gente entende que num primeiro momento a gente vai estar apoiando, vamos dizer assim, uma transição, ou seja, ajudando os varejistas que quiserem embarcar em otimização de preço, venham com a gente vai ter pessoas ajudando. Mas ele é muito simples, né? Ele é uma interface amigável, dinâmica, quase autoexplicativa, é só carregar a base de dados, a gente aceita em qualquer formato, e ele já vai começar a gerar recomendações quase que imediatas. Se você der um histórico de pelo menos 3 meses de venda, já é possível de trazer recomendações, embora vão ficando cada vez mais robusto pela própria aprendizado de máquina, né? O machine learning
na medida que a gente vai usando o produto, né? Toda a ideia é vocês capturarem valor, ou seja, e sem perder aquela percepção de preço que vocês querem passar para o seu varejo. Tá? Então, esse é o cuidado. Então, é capturar valor naqueles itens onde o consumidor não tem muita referência de preço, ou o consumidor é mais insensível a pagar, ou não existe muita questão de elasticidade do produto. Tem alguns produtos que são inelásticos, esse é um outro conceito que está por trás do software, ele consegue medir elasticidade de preço. Elasticidade é, para cada preço que eu pratico, qual é a resposta de volume que eu tenho. Então, ele consegue assim, calcular isso ao nível de centavo. Isso nem nas grandes softwares acho que fazem dessa forma. Eu tive acesso já a algoritmos de outros softwares. Normalmente eles assumem uma elasticidade para todos os níveis de preço. A gente sabe, por experiência, que não é assim que funciona. Então, vocês têm essa possibilidade dentro do Okapi também, a gente entender no centavo qual é a elasticidade do produto. E, por fim, é bastante tecnológico, né? Então, como eu falei, a gente está usando o que há de melhor em termos de solução, robustez, sofisticação, tanto do ponto de vista algoritmo, inteligência artificial e plataforma onde a solução se encontra. Tá? Bom, eu acho que com isso eu termino a minha apresentação. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu acho que a gente tem ainda alguns minutos para a gente tirar algumas dúvidas, se surgiram ao longo da apresentação. Eu deixo aqui os meus contatos. Né? A gente tem 2 sites, o site da empresa é aquantis.com.br. Se vocês estiverem mais interessados em conhecer o produto, né, o superocapi.com. Dentro do site também tem uma série de animações que vão explicar a vocês através de uma jornada de gestão de preço. A gente chama a série de Ana no Universo dos Preços. Então, ela vai explicando para vocês todos os conceitos que estão por trás de uma solução de otimização de preço. O último episódio, inclusive, fala de otimização, ou seja, explica de forma fácil até, eu diria, o que acontece para a gente buscar uma otimização de preço. E aí eu deixo a vocês o meu desejo de muito sucesso, prosperidade e que consigam crescer através de precificação também. Tá? Muito obrigado. Então, o que vocês estão gostando? Eu estou adorando. A programação está incrível. É verdade. Surpreendendo a nós e a muitos que estão conosco da qualidade, da eficiência dos produtos, dos serviços até agora prestados. Que bacana, extraordinário. Exatamente. Então, pessoal, muito obrigado pelas perguntas de vocês. A gente vai colocar uma vinheta daqui a pouquinho, quando estiver no ponto, e vamos responder todas, tá? O Frederico aí fez uma palestra incrível e no nosso chat que vocês estão participando, estão fazendo, ou através de outros canais, estão nos perguntando e está tudo anotadinho. A gente vai responder depois da vinheta, assim que a vinheta estiver pronta. Outra coisa que eu queria chamar a atenção é o jeito que os nossos palestrantes estão conversando, que é muito importante. Traz para a realidade do supermercado de bairro de todo o Brasil, né? É verdade. Isso online, né? Gratuito, e poder assim levar a todos os cantos do Brasil aquilo que há de melhor. Isso é fora de contexto, né? É fantástico isso. Realmente, parabéns a todos os palestrantes que estiveram até agora e, com certeza, muitas outras palestras que seguirão também estão desse nível. Está, assim, fenomenal. Então aproveite que nesse momento a gente está seguindo a nossa programação. Convido vocês a entrar no nosso site, exposupermercados.com.br, e vejam a programação. Está todo no horário pontual, tá? Nós estamos respeitando aí os horários para que você assista dentro da sua agenda. Então, nós vamos permanecer agora com o Frederico, que vai falar sobre gestão de preço. Nós vamos colocar uma vinheta assim que estiver liberado, para que vocês tenham o vídeo e depois a gente vai responder todas as dúvidas. Aproveite, então, já faça a sua pergunta, que a gente está anotando para fazer para ele. Então tá, por favor, o vídeo. Imagino que você saiba o que acontece se reduzir custos no seu negócio. Mas você sabe qual é o poder do preço no seu negócio? Para entender a importância do preço em qualquer empresa, conheça a Ana. Ana possui uma mercearia e está decidida a fazer a loja ganhar mais dinheiro. Para isso, ela resolveu que vai vender mais. Fez uma super divulgação da mercearia nos bairros vizinhos, com panfletos e falando com conhecidos. Deu certo! Em pouco tempo, a Ana percebeu que estava vendendo mais do que antes. Como adora controlar tudo de perto, ela calculou que estava vendendo 3% a mais.
e que esse volume adicional trazia 7,5% a mais de lucro para a empresa. Veja a conta que Ana fez. Na semana anterior, ela vendeu 1.000 itens na sua mercearia. Depois das ações de divulgação, ela vendeu 1.030 itens na semana seguinte. 30 itens a mais é igual a 3%. E no lucro, o ganho foi de R$30. Na semana anterior, ela lucrou R$400. Depois de toda a divulgação, ela lucrou 430, ou seja, R$30 a mais aqui são 7,5% a mais de lucro. 30 dividido por 400. Ela estava toda feliz e foi contar para o seu amigo Daniel. Foi então que Daniel lhe disse: Ana, se você quer ganhar mais lucro, você precisa reduzir os seus custos. Após pensar, a Ana resolveu seguir o conselho de Daniel e agir. Ela falou com seus fornecedores e renegociou o preço que paga na compra das mercadorias. Assim, ela reduziu o custo e adivinhem só, algum tempo depois, ela confirmou que o Daniel tinha razão. Ela conseguiu reduzir custos em 3% e isso gerou um ganho de 30% no lucro. Fascinada com essa nova conquista, Ana comentou com seu pai que estava por perto. Seu sábio pai a ouviu e no fim disse: Muito bem, mas você já experimentou aumentar preço para ver o que acontece com o lucro? E lá foi Ana realizar mais um experimento na mercearia. Ela fez um teste aumentando o preço do feijão, que era de R$5 por quilo, e passou a ser R$ 5,15, ou seja, ela aumentou 3% o preço. Adivinhem só, Ana superou todas as conquistas anteriores com essa. Seguindo o conselho de seu pai, ela aumentou 15 centavos no preço do feijão, ou 3%, e ganhou 37,5% de aumento no lucro das vendas do feijão. Com essa história, aprendemos duas lições. A primeira é que o preço dos seus produtos é a ferramenta mais poderosa para aumentar o lucro da sua empresa. Veja no resumo. A Ana fez 3 testes. No primeiro, ela aumentou 3% o volume de vendas e aumentou o lucro em 7,5%. No segundo teste, ela reduziu os custos em 3% e aumentou o lucro em 30%. No terceiro teste, ela aumentou 3% o preço e conseguiu aumentar o lucro em 37,5%. Ou seja, alterando essas 3 variáveis na mesma intensidade, que aqui foi de 3%, o preço resulta no melhor impacto. A outra lição é: escute o seu pai. Se você gostou e quiser saber mais sobre esse assunto, acesse o link abaixo desse vídeo para um estudo bem detalhado.